Nesse breve, nessa breve parte da Bíblia, tem muita coisa informando, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Algumas pessoas pensam que falar de justiça social não é uma luta que corresponde com o Evangelho. Sendo que nessa mesma carta, né, nessa mesma passagem, você vai ver o apóstolo Paulo falando das questões do respeito que o servo tinha com seu patrão, né, o seu senhor, e o senhor deveria ter com o seu servo. Ou seja, questões de escravidão, né, que na época ainda existiam, questões de funcionários, que na época existia também. Então, por que Paulo está se envolvendo em questões desse sentido? Por que Paulo disse para os centuriões que eles deveriam se contentar com a paga deles, que eles não deveriam oprimir a ninguém injustamente? Mesmo as autoridades sendo um ministro vingador de Deus, ele não pode sair pelo mundo fazendo da forma como quer, fazendo justiça com as próprias mãos e desobedecendo às próprias leis que eles mesmos fazem juramento para servir, né? Então você não pode tomar essa medida, porque você indo contra a lei, você está indo contra as ordenanças do próprio Criador, porque quem estabelece as autoridades é Deus. É lógico que muitas autoridades chegam ao poder dando golpes, fazendo tudo, mas depois tudo aquilo é descentralizado e ali os propósitos de Deus para benefício da humanidade começam a ser impactados, né? Então, uma coisa muito interessante, ele diz para calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho que nós vemos hoje é só contenda. A Bíblia fala para não julgar os de fora da fé. Julgue os de dentro da fé. Os de fora Deus julgará. Julgue aquele comportamento daqueles que estão fazendo do Evangelho um meio de ganhar riqueza, né? Isso tem que ser denunciado. Isso é um julgamento que a Bíblia assume que o cristão pode ter. Julgar os de dentro da fé. Até os espíritos, as profecias precisam passar por julgamento. Provai os espíritos para ver se provém de Deus. Você faz as comprovações com as técnicas de comparar o que está sendo colocado com as instruções da Bíblia. Eu nunca vi nas igrejas da época de Paulo pessoas rodopiando nas igrejas dizendo que está recebendo o Espírito Santo ou caindo, né? Eu nunca vi esse tipo de comportamento sendo descrito no Novo Testamento, o que me causa uma estranheza, tá? Então, alguns comportamentos precisam ser analisados de acordo com as Escrituras, mas o Evangelho é preparar, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. As contendas que Paulo tinha com o seu próprio povo, né? Paulo foi um pregador da incircuncisão, mas ele teve muitas contendas com pessoas do próprio judaísmo em relação de entendimentos, né? Ou seja, por mais que a nossa luta seja contra principados e potestades, guerrear essas militâncias, essa guerrilha, de contrapor aquilo que está sendo vivido ou pregado de forma mentirosa, é também uma luta contra principados e potestades, né? Falar em benefício do que anda, o que está sofrendo, também é uma luta, porque traz opressão, né? Principalmente quando nos dias de hoje você tem a política dentro, a igreja dentro da política e a política dentro da igreja. A gente sabe que existem muitas igrejas que lavam dinheiro. A gente sabe que há muitas lideranças que nem foram chamadas para o Evangelho. Elas não têm conhecimento bíblico, elas se mostram como desaprovadas. Elas não conseguem pregar o Evangelho autêntico,
sempre tem uma dose de sujeira. E o pior é que algumas pessoas se conectam a essas igrejas para praticarem até o bem, mas não seguem recomendação. Porque o próprio João disse, né, que esse tipo de pessoa que anda mercadejando a palavra de Deus não pode receber apoio de nenhuma espécie da igreja. Naquela época não podia dar moradia para essas pessoas, porque elas não traziam a sã doutrina. Então esses que não trazem a doutrina verdadeira têm que se afastar dessas pessoas. Infelizmente, o cara está na igreja errada, ele querendo praticar o bem, mas vai ter uma hora que ele vai ser obrigado a fazer o erro. Porque as exigências daquela igreja é como as exigências de uma empresa. Você ou faz de acordo com a cartilha ou você é demitido. Quando Paulo fala a nossa luta não é contra o sangue nem carne, não é contra os seres humanos, você vê que a igreja na época de Paulo era lançada no Coliseu Romano, na Cova dos Leões, e eles não pegavam em armas para lutar contra aquele sistema. Eles aceitavam o seu mártir. Só que eles não aceitavam sem fugir, né? Eles não ficavam esperando a coisa acontecer. Eles tomavam algumas providências. Paulo fala acerca de não querer que as pessoas casassem, né? Os cristãos casassem, porque por conta da presente tribulação. Então a pessoa casa, vai ter filho, vai ter família, e toda essa família vai ser perseguida. Então trazer matrimônio, trazer vida familiar numa época daquela era muito ruim. Mas Paulo disse, mas por conta da contaminação, para aqueles que não conseguem se conter, que se casem. É melhor casar do que viver abrasado. Essas declarações não poderiam transformar o Paulo num papa, né? E olha que a Igreja Apostólica Romana vem a partir de Pedro, né? Mas a católica, os gentios receberam a boa parte do ensinamento de Paulo, porque Paulo ele está em quase todo o Novo Testamento. Os ensinamentos de Paulo estão em quase todo o Novo Testamento. Ele pregou em quase toda a Ásia Menor. Então é um cara que realmente levou o evangelho a níveis que nenhum outro discípulo de Jesus ou apóstolo levou. Você pega o Novo Testamento, você vai ver, você tem poucas passagens bíblicas dos discípulos, mas de Paulo é quase tudo, né? As cartas. E quando não era Paulo, era o companheiro de Paulo, Lucas, que andava, né? Lucas médico, que recebeu essas informações. Também escreve muita coisa a partir do livro de Mateus Levi, né? E de João Marcos. Então você percebe que há uma outra questão aqui que se percebe, é que muitas pessoas tentam viver o evangelho sem passar pela aliança com Deus. Hoje em dia, as pessoas acham que o fato de ir à igreja vai preservá-la dos ataques espirituais. Não vai. Pelo contrário, esses ataques vão se agravar. A Bíblia nunca escondeu que cristãos são atacados quando buscam a luz. Pessoas que querem se tornar cristãs têm que estar preparadas, que elas estão enfrentando principados e potestades. É por isso que existe a parábola do semeador. A parábola do semeador mostra que a briga espiritual que o mal faz quando o evangelho do reino, que vai te libertar, que vai trazer uma novidade de vida, que vai te qualificar para o resto da sua vida, que vai te selar como propriedade particular de Deus, que vai te tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho, Colossenses 1,13 e Efésios 1,13, 2,3. Então, essas marcas de Deus na vida de quem não era cristão, que era da carne e agora se torna um ser espiritual, essas forças que vão vir sobre a sua vida são muito potentes contra o mal. Você tem um Consolador, que é o Espírito Santo, que intercede por suas fraquezas, que Jesus rogou para que ele viesse, o Paracletos, né? Para que ele viesse e permanecesse para sempre intercedendo por você.
Só que o mundo não conhece, o mundo não vê, ele é o Espírito da verdade. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele te guia em toda a verdade, ele é a tua espada de luta. Quem está na carne não tem isso. Então, por isso que quando você vem para o cristianismo, de coração aberto, como uma criança que recebe o reino humildemente, você tem que fazer uma aliança com Deus e se esforçar para sair de toda a prática de pecado. Porque o batismo é um ato é um ato de confissão seu. Você confessou não só com a boca, mas com o coração, que naquele dia você determinou ser cristão. E você não pode voltar atrás disso, né? E depois que você, o que é ligado na terra é ligado no céu, depois que aquilo realmente é entendido lá no céu, que você buscou essa aliança, como Jesus fala, aquele que vem a mim eu de modo nenhum lançarei fora. E Deus é galardoador, é recompensador dos que o buscam. Depois que você vem a Jesus, né, com o coração verdadeiro, autêntico, você tem que estar preparado que vão vir lutas e você tem que ter a fé, porque a fé, ela que neutraliza os dardos do maligno. Que fé é essa? As tempestades vêm, como vieram na vida lá dos discípulos, veio na vida de Pedro. As forças do mar vieram, mas em todo momento Jesus estava ali. A fé é você acreditar que Deus está com você, mesmo quando parece que não está. Isso é fé. É você confiar que Deus está vendo o seu sofrimento, mesmo que você esteja sofrendo e a coisa desandando, mesmo que pareça que Deus não está presente. É você materializar o que não está sendo visto. Por isso que é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Se você não lança suas ansiedades sobre o Senhor, Ele não vai cuidar de você. Ele vai cuidar na medida do possível, mas Ele não vai cuidar como ele gostaria de cuidar, porque essas questões que Deus tem conosco, né, é que Ele está querendo nos ensinar algo que está martelado constantemente na Bíblia. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Olha que pessoas que foram até Jesus estavam desesperadas, estavam em condições piores do que você. Leprosas, a mulher com 12 anos do fluxo, o outro que a filha morreu no momento que Jesus curou aquela mulher do fluxo. A filha dele de 12 anos havia morrido e Jesus estava curando uma mulher com 12 anos do fluxo. E Jesus fala, não temas, creia somente, quando o homem já tinha recebido a informação de seus familiares que a sua filha já estava morta. Então observa a situação. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode operar uma coisa lá e deixar de operar aqui. Jesus passa direto quando o cego clama e finge que nem o vê, para dar uma lição para os seus discípulos que Jesus não deixa ninguém para trás. E o cego lança de fora a capa, a coisa mais importante dele, da vida dele no deserto, era aquilo que protegia da poeira, do frio, do calor. E o homem larga aquela capa, joga fora e vai, porque ele sabia que ele iria conseguir o seu milagre. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Não tem rodeio. Só que muitos desses acontecimentos ficam longe das visibilidades dos incrédulos. Por que Jesus tirou o cara lá de dentro da aldeia para curar ele fora da aldeia? Porque Deus não quer que o incrédulo veja as suas maravilhas. Porque o cara que está no pecado, na prática do pecado, nem vendo o milagre ele vai mudar aquilo. O comportamento dele não está relacionado a ver ou não um milagre. Embora muitas vezes a vida dele já seja um milagre. O cara já tenha sido livre desde o ventre da mãe, desde quando era pequeno, as histórias que a mãe conta das coisas que Deus fez na vida dele, o cara não toma jeito. Porque depende da carnalidade do cara, e o cara não está disposto a entregar. Então, se você não está disposto a entregar, Deus não tem aliança contigo. Se você não está determinado a entregar, a coisa não anda. Não há um pacto, não há uma aliança. Se não estabelecer essa aliança, se a pessoa fala assim, eu vou estabelecer essa aliança porque eu preciso disso, às vezes Deus até ajuda,
né? Ele dá uma fagulha do seu poder. Mas não, Deus chama pessoas de coragem, pessoas que vão enfrentar tudo. Por quê? Porque lá atrás pessoas enfrentaram coisas. Aquela prostituta, foi constado o nome dela na Bíblia, simples pelo fato dela ter tido a coragem de arriscar a vida dela para esconder aqueles homens que seriam mortos, homens do povo de Deus que seriam mortos. E quase não se tem nome de mulheres na Bíblia, e o nome daquela mulher foi citado. Você vê que na genealogia não fala nome de mulheres, fala só de homens. E o nome daquela mulher foi preservado, mesmo ela sendo prostituta. Ou seja, Deus não está nem aí para o que ela era, porque a conduta das pessoas podem mudar. Jesus falou, as prostitutas, os ladrões, os salteadores, precedem você e o reino de Deus, e vocês estão sendo lançados nas trevas. Pessoas que estavam vivendo na época da aliança, matando os profetas, pessoas que tinham as leis, viviam na hipocrisia, fazendo toda a sujeira, mesmo conhecendo a lei, sendo que a responsabilidade de transmitir a fé para o seu povo era deles. Porque se eles descobriram algo bom, à luz de Deus, tudo que aquilo que o ser humano precisa, almeja, é uma afronta o cara não transmitir aquilo, ou viver da forma libertina que quiser, e achar que vai estar tudo certo, achar que está puro. A hipocrisia. E Jesus passou o seu ministério todo confrontando os hipócritas. Mas Jesus sempre deu graças aos humildes. Não importava que fosse prostituta, ele sentava e comia com aquelas pessoas. Eu vim buscar as ovelhas perdidas. Por que estavam perdidas? Porque não tinha direcionamento, não tinha orientação. O cara saía da cidade tal para ir levar uma pombinha para poder sacrificar lá no templo, em outro lugar, não sei quanto tempo de viagem a pé, que eram pobres, enfrentando calor, frio, todas as questões, né? E chegava lá, não, essa daqui não serve não, você tem que comprar outra aqui no templo, que essa daí está impura. Aí o cara se desesperava porque ele precisava fazer aquilo, era sua fé. E ali eles observavam que as autoridades estavam entregues na lona, manchavam a imagem de Deus. Por isso que Jesus pegou o chicote. Jesus não bateu em ninguém, não. Ele derrubou a mesa dos cambistas. Ele chicoteou, apesar que ele podia, mas ele chicoteou ninguém, não. Ele pegou o chicote e se revoltou com a situação e derrubou as mesas do cambista. A casa era dele. Deixa alguém botar um ponto de bicho, jogo do bicho dentro da tua casa? Ou um ponto de drogas dentro da tua casa? Porque aquilo ali era droga, era porcaria que estava sendo transmitido para o povo. Sujeira da pior espécie, hipocrisia, comércio dentro da casa de Deus. É o que acontece hoje. Se Jesus estivesse aqui, teria com um chicote do tamanho do cabo de aço do bondinho, do pão de açúcar. O que tem de hipocrisia, de templos imundos, de religiões aí que só trazem ensinamento de discórdia, e a gente vê essa confusão que uma hora ou outra a população vai se voltar contra a gente. Por quê? Porque os caras que deveriam estar guiando o povo estão ensinando tudo errado, estão conduzindo tudo errado. É pregação preconceituosa, racista, é um monte de ideias absurdas, um monte de gente fanática, um monte de situações, e é só a nossa religião que é martelada. Ninguém fala das outras religiões, é só a nossa que ficou em evidência. O povo nos odeia por conta dessas mentiradas. Então, a vida hoje, sem aliança com Deus, não tem significado algum, não tem valor nenhum. Aí o cara chega para ir na igreja para poder achar a presença de Deus, chega lá, ele encontra um cara que está pior do que ele, que está ali comercializando a fé. Que tipo de palavra de fé que esse cara tem para dar a você? Apesar que na época de Cristo, os fariseus falavam as palavras certas da Bíblia. Jesus falava assim, aí estão os fariseus, fazem tudo o que eles fazem, mas não sejam como eles, porque falam e não fazem. Ou seja, eles conseguiam transmitir a verdade, mas eles não viviam a verdade que eles transmitiam. Então, e com certeza muita gente observava isso. A pregação não condizia com... As ações não condiziam com aquilo que se pregava. É o que acontece hoje. Então, a fé é como um interruptor, cara.
ou está ligado ou está apagado. Ou você lança as suas ansiedades sobre o Senhor e entende, se coloca sob os cuidados dele, no meio do sofrimento, você se nega a não acreditar que Deus está vendo isso, pronto, era só isso. Um estalar de dedos, as bênçãos de Deus começam a vir sobre a sua vida. Quando você lê aquela passagem lá, que não vale vocês mais do que as aves do céu, que não plantam e não colhem, vocês não valem mais. Jesus está falando, não sou eu que estou falando. Jesus falou isso para que você tivesse um dardo, você tivesse uma defesa contra os dardos do maligno, que é a fé. A fé é uma defesa contra os dardos do maligno. Você está desempregado, situação difícil, e Jesus está dizendo: vocês não valem mais do que os passarinhos? Vocês não valem mais do que a erva do campo? O passarinho não planta e nem colhe, e Deus alimenta eles. E a planta, ela nasce bonita, Deus veste ela de uma couraça, né? De uma beleza para ela durar um dia. Deus alimentou ela com a beleza, com nutriente, o sol vem, queima ela e ela só vive um dia. Será que vocês valem menos do que isso, do que a natureza? Então Jesus falou que Deus sabe que você necessita. E o que falta para as coisas acontecerem? Você pegar essa palavra e segurar. E acreditar. Aí eu vou no primeiro emprego, não consigo. Vou no segundo, não consigo. Vou no terceiro, não consigo. Como é que fica a minha cabeça? A minha cabeça tem que ficar no lugar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu levo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. É essa confiança. Tem lugares que é tão tenebroso que a pessoa passa fome, que a fé dela tem que ser muito mais forte para que ela consiga um sobrenatural. Que às vezes você está nessa situação e você chegou a passar fome, né? É lógico que não é só a fome que transtorna o psicológico de uma pessoa. Cada pessoa tem o seu emocional diferenciado. Uma separação, uma briga, um filho que vai morar em outro país, são coisas que chateiam. Alguém que você perdeu, um bicho de estimação que você gostava muito, dependendo da característica do ser humano, ele sofre por coisas diferenciadas, né? Mas sofrem. Então, às vezes, o cara tem um animal, o animal morre, sofre um pouquinho e passou. Outros ficam anos presos naquele sofrimento. Então, a forma de ser de cada ser humano é totalmente diferente. Se você não tiver... Eu acho que tem gente que não compreende nem a si mesmo, não se compreende, e quer compreender os outros. Porque ela quer colocar para os outros um ideal de vida que não cabe. É como se botasse uma roupa que não cabe, uma armadura lá que tentaram colocar em Davi, a armadura de Saul, que não cabe. A estrutura de Davi era diferenciada. A estrutura emocional de cada um é diferente. Você querer colocar a sua estrutura emocional sobre outro, não funciona. Então é melhor ouvir, tolerar, ser paciente. Isso é prova de amor. Entender, ser compreensível. Essa é a dificuldade que a humanidade tem, porque as pessoas querem tudo rápido. Elas acham que problemas psicológicos, problemas sentimentais se resolvem assim, ó, num estalar de dedos, negativo. Tem gente que enlouquece, fica na rua aí, andando surtado aí pro resto da vida, porque foi abandonado, ou que pegou o cônjuge com outra na cama. Não aguenta. Tem outros que tiram a vida do outro. Nunca foi um assassino, mas no momento daquela circunstância virou um. Olha a condição que a humanidade faz. O desrespeito, o que faz com a humanidade? O desrespeito. Se tivesse Deus no coração, aquilo não... Muitas coisas que você vê hoje que acontece não teriam acontecido. Se o Espírito Santo estivesse ali intercedendo para as fraquezas das pessoas, muitas coisas não teriam acontecido. Mas a humanidade não consegue entender isso. A humanidade, ela não quer entender isso.